Ô, João Vitor Xavier, eu concordo com o Edu que ontem houve sim a perda de foco, mas esse jogo, esse tropeço diante do Fortaleza, ele não é exclusivo do jogo de ontem. O Atlético teve dificuldade, tomou 2 gols do Sport. O Atlético tomou 5 gols do Lanterna e do vice-lanterna do campeonato. O Atlético teve outros tropeços, aliás, dentro da própria Arena MRV, contra times muito inferiores na tabela e muito inferiores no investimento, tecnicamente também. Aí ampliando esse recorte, que era a sua análise do jogo 3-3 de Atlético e Fortaleza e desse cenário. O Galo parece que tem hora que se desliga dentro da Arena MRV. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Edu, ouvinte do Rádio Esportes. Eu vou separar em 3 pontos, Thiago. Primeiro ponto, eu concordo com o Edu. Faltou concentração e num determinado momento faltou perna no jogo. Talvez até pelo excesso de entrega para conseguir virar aquele jogo lá em Recife, a conta chegou nesse jogo da Arena MRV. Né? Não existe, gente, jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Você pode estar jogando contra o Palmeiras e o Flamengo, que são os líderes. Você pode estar jogando contra o Sport e Fortaleza, que são os últimos colocados. É claro que é muito mais difícil jogar contra Flamengo e Palmeiras. Mas isso não significa que o jogo contra quem está na parte de baixo é jogo fácil. Nunca é. É um futebol de muito alto nível. O mesmo Daverson, que fez 3 gols no Atlético ontem, era jogador do Atlético até outro dia. Foi liberado pelo Atlético, né? Esse cara tem qualidade. Decidiu jogos de Libertadores ano passado. É o Daverson que ganhou Libertadores no Palmeiras, é o Daverson que definiu jogos pro Atlético chegar à final de uma Libertadores no ano passado, é o Daverson que ontem fez 3 gols. Então estamos falando de jogadores desse alto nível técnico. A conta do jogo contra o Sport veio ontem fisicamente e mentalmente. Segundo ponto. Eu defendo uma tese há muito tempo. Futebol, você monta time de trás para frente. Primeiro você arruma a defesa para depois funcionar o ataque. Quando a defesa está desarrumada, Thiago, o grande risco de acontecer é o que aconteceu nesses 2 jogos com o Atlético. O ataque funcionou muito, mas a defesa não funcionou, mas você ganhou por 4-2. No outro, o ataque funcionou muito, você fez 3, mas a defesa funcionou muito mal, você tomou 3 também. E aí, Thiago, eu vou para o terceiro ponto. Qual é? Esse talvez seja o maior problema da história e da carreira do Sampaoli. É inegável a qualidade ofensiva dos times do Sampaoli. Os times dele têm intensidade, agridem o adversário, fazem uma transição muito rápida. Velocidade demais. São times de muita velocidade, são times que encaixam muito bem o ataque. Mas são times que historicamente são frágeis do ponto de vista defensivo. Muito exposto, né? Os times do Sampaoli são historicamente times sempre muito expostos. Então, é aquela história do cobertor, né? Você cobre a cabeça, você descobre o pé. O estilo de jogo do Sampaoli é esse, é de um time ofensivo, e isso nunca ninguém vai mudar. Mas talvez o grande salto que o Atlético precise para o ano que vem é em como ajustar a sua defesa com um técnico que ofensivamente é muito bom. E aí, para o Sampaoli, para o profissional Jorge Sampaoli, que é um grande técnico, que sabe fazer bons times, que faz times intensos, que me parece que é um cara que está amadurecendo do ponto de vista emocional, com as últimas quedas de cavalo que ele teve. Vale lembrar que o Sampaoli não deu certo num monte de lugar que ele passou, apesar da qualidade que ele tem, que é muito grande. E essa é a vida mesmo, todo mundo vai amadurecendo e se melhorando. Mas dentro disso, Thiago, talvez seja o grande ponto de amadurecimento do Sampaoli. Sampaoli, o ideal talvez fosse ele ter um auxiliar técnico argentino / italiano. Tem muito italiano na Argentina. Tem um Simeone, por exemplo, aquele volantão que gosta de jogar, amarrou o ônibus ali na defesa. A Argentina é um país com uma identidade muito grande com a Itália em tudo, né? Cultural, histórica. Então é pegar um italianão ali